Estamos dando sequência às nossas discussões aqui na unidade 2 da disciplina de Filosofia 2. O último encontro nosso foi para discutir sobre o Kant. Agora a gente dá sequência com um autor que é imediatamente posterior a ele, está logo ali na sequência, e está discutindo diretamente o pensamento do Kant. Para a gente ter uma ideia, tem aí a sequência das publicações originais da crítica, daquilo que é chamada de criticismo, a partir do Kant, os livros da crítica, Razão Pura, Razão Prática e Crítica da Faculdade do Juízo. E aqui, da onde extraímos os textos para essa nossa conversa de hoje, as cartas sobre dogmatismo e criticismo, que é escrita por Schelling apenas 5 anos após a publicação do último texto da crítica kantiana, quando já se instaurava o pensamento do criticismo como sendo, de fato, revolucionário, apesar de que Schelling vai discutir nesses textos que aquilo que o Kant almejava e que a gente tinha discutido como uma reforma do pensamento, de fato, que não ficasse apenas na revolução, o Schelling tende a observar que, infelizmente, estava se perdendo em nome de um novo dogmatismo. Como a gente vai observar aí nas sequências do pensamento. A crítica da razão prática ela trata mais uma questão moral, enquanto a crítica da razão pura, como nós observamos antes, vai afetar diretamente a forma do pensamento. Essas são o início ali do pensamento crítico. Já pensando na posição que o Schelling assume após essa organização do criticismo, nós vamos dividir ali 4 elementos que são necessários para a nossa sequência. A saber, primeiro é o criticismo, uma luta contra o imensurável, a razão interior como princípio ordenador, é a razão do sujeito que tenta organizar aquilo que é por si já um problema de organização, uma vez que é imensurável, não tem como se medir essa grandeza. O dogmatismo, diante desse imensurável, representa uma submissão voluntária, aquilo que Schelling vai chamar de uma razão fraca, que impede de conhecer, uma vez que não conheço, eu devo crer pura e simplesmente. Se nós nos lembrarmos do nosso encontro anterior, é aquilo que Kant estaria posicionando como uma minoridade em contraposição à maioridade que representaria o criticismo em si. Mas o Schelling ainda acrescenta uma posição estética, que representa para ele um calmo abandono ao imensurável, enquanto o dogmático se submete voluntariamente, o estético se abandona, não está preocupado propriamente, né? Estética é como uma intuição daquilo que o objeto impregna em mim, sem intermediários. Aquilo que a gente podia compreender a partir da posição do Kant como um puro acreditar no fenômeno, sem compreender que por trás do fenômeno existiria um número, aquilo que é em si por trás daquilo que se apresenta para mim. O estético fica com aquilo que se apresenta e está tranquilo. Tá? E teria uma outra posição ainda, que é a do Deus moral, mistura de criticismo, por ter a moralidade da crítica da razão prática, com o dogmatismo, por ter um Deus, unificando a um só tempo aquele desalento de não conseguir compreender o que é Deus com a liberdade que faz parte do criticismo, como nós já havíamos observado no momento anterior. Bem, aí primeiro, então, se fala a respeito do Deus moral nessas cartas sobre dogmatismo e criticismo. O Schelling faz uma série de exposições a respeito desse sentir-se abandonado e tentar uma acolhida que não seja crítica, ou seja, tentar uma acolhida que seja menos dramática, menos forte
ou que, dito naqueles moldes kantianos, signifique que eu não estou preocupado em assumir o peso da responsabilidade pelas minhas decisões, aquilo que Kant diria que é uma covardia e uma preguiça. E aí voltamos àquela noção de um juízo sintético, que é a grande originalidade do criticismo kantiano, e para isso nós vamos pegar aí os trechos do nosso amigo Schelling. Com efeito, uma síntese ao modelo do criticismo, em geral, surge pelo conflito da pluralidade, que estava presente no empirismo, com a unidade originária, presente como algo a priori, como no racionalismo. Pois sem conflito em geral, nenhuma síntese é necessária. Onde não há pluralidade, há unidade pura e simples, como o argumento lá de trás na Grécia com o Parmênides. Mas se há pluralidade, fosse o originário, se ela, né, não se há no verbo haver, mas se a pluralidade fosse o originário, mais uma vez não haveria a síntese. Então, não é possível começar do plural, assim como não é possível terminar no plural. Ou seja, o que é possível? Começar, de acordo com Schelling, obviamente, começar na unidade originária para chegar até uma unidade originária, passando pela pluralidade das coisas. Nem como o argumento do Parmênides, tudo é uno e não existe plural, nem como o argumento do Heráclito, em que então tudo precisaria ter a pluralidade, apesar de não começar pela pluralidade. Porém, embora só possamos conceber a síntese por uma unidade originária, começa do um, passa ao múltiplo, choca um com o múltiplo e aí gera a síntese, choca o pensamento empírico com o pensamento racionalista, unidade original com pluralidade visível, contraposta à pluralidade, unidade original contraposta à pluralidade, racionalismo contraposto a empirismo, a crítica da razão pura não podia, entretanto, chegar àquela unidade absoluta, que é Deus, porque para conciliar a controvérsia dos filósofos racionalistas contra empiristas, só podia partir precisamente daquele fato de que parte a controvérsia, deixando de lado a controvérsia, da própria filosofia, ou seja, deixando de lado a faculdade de conhecer. Como então que o criticismo opera? Opera através de uma estrutura dialética em que existe uma tese original, uma antítese que se contrapõe a ela, para então chegar a uma síntese. Síntese, em geral, só é pensável sob duas condições: uma tese, em primeiro lugar, ser precedida por uma unidade absoluta, a tese racionalista. Em segundo lugar, nenhuma síntese é pensável a não ser que se pressuponha que ela mesma termina por sua vez em uma tese absoluta. A conclusão dela deve ser uma síntese, ou seja, deve ser uma nova tese. Por isso a gente quebra ali a palavra síntese para entender que é uma nova tese absoluta, parte de um a priori e deve chegar a um a priori, de acordo com Schelling, mas no meio tem que ter uma antítese. Mas a condição da síntese é o conflito. A antítese, uma posição contrária. Em geral, e aliás, precisamente o conflito entre sujeito e objeto. Existência de uma pluralidade como a vemos. É porque existe a pluralidade que existe a necessidade de uma síntese. Começa tudo em algo único, chegará tudo a algo único, mas no meio do caminho o sujeito se debate com a existência do múltiplo, com a existência da multiplicidade, com a existência das coisas. Schelling quer chegar de novo a essa síntese. E por causa disso, ele vai dizer que o método tem lá as suas dificuldades. A crítica da razão pura como tal tem de ser, justamente por isso, inexpugnável e irrefutável, enquanto todo sistema que merece esse nome tem de ser refutável
por oposto necessário. O que o Schelling coloca aqui para nós? Tudo aquilo que se fizer em nome da crítica precisa ser refutável. Apenas a crítica é irrefutável. Apenas esse método de colocar tudo diante de uma antítese para chegar a uma síntese é irrefutável. A síntese a que se chega não é irrefutável. A síntese a que se chega pode ser derrubada. Não é possível pegar algo que é feito em nome da crítica e transformar este algo que é feito em nome da crítica em um novo dogma. Senão estaria ferindo aquilo que o Kant tinha proposto como ser reforma e não apenas revolução. Quando se usa a crítica para chegar a uma nova verdade, o que se está fazendo é uma revolução. Apenas quando a crítica é mantida como método, mas tudo que é feito em nome dela é derrubável, refutável, é que se está mantendo a noção de uma reforma verdadeira. O que o Schelling diz então nessas cartas é que, poucos anos após ter feito o criticismo e ter dito que queria uma reforma, o próprio movimento do criticismo estava se transformando em um dogma, estava caindo em um dogmatismo, ou seja, o próprio movimento do criticismo estava traindo a sua origem. Para o Schelling, isso era algo a ser categoricamente refutado. E é aí que a gente começa a entender o peso que tem este método do criticismo, esta dialética imposta pelo criticismo. Nosso próximo encontro, nós entramos mais profundamente nesse método. Vamos ficando por aqui por agora com esse questionamento, lembrando que o grande objetivo da disciplina é gerar o questionamento e não concluir, fechar definitivamente as propostas. Estamos abertos, precisando, temos o fórum. Grande abraço, até a próxima.